Pessoal, tudo bem? Estamos começando aqui a aula de número 2, então, com essa temática do que é, de fato, essa coisa que a gente chama de direito. Se vocês lembrarem da aula de número um, nós tentamos caracterizar um pouco essa relação entre o direito, a sociedade, como que o direito surge para responder a problemas que envolvem a sociedade, sobretudo quando essa sociedade se caracteriza como uma sociedade estatal, ou seja, uma sociedade que nós configuramos dentro da complexidade do Estado moderno. Ora, nessa aula de número 2, nós temos esse roteiro. Então, o objetivo é que vocês assistam essa videoaula que nós estamos gravando aqui e que vocês iniciem um segundo texto base que vai nortear o aprofundamento das discussões que nós faremos aqui. E o texto base dessa aula é o texto aí do Abud, mesmo livro que nós falamos para vocês. É o livrinho de introdução à filosofia do direito, a teoria e a filosofia do direito, e do Jorge Abud, Henrique Garbelino Carno e Rafael Thomas de Oliveira. E vai ter como título ou subtítulo a temática de o conceito de direito. Beleza? Então assista a nossa aula e faça a leitura. Lembre-se que na aula de número 3, nós faremos depois, ela vai propor uma atividade sobre esses dois textos que nós lemos. São os dois primeiros capítulos do livro que fala sobre a teoria do direito, tema que nós estamos discutindo nessas aulas. Beleza? Ora, se você entendeu bem como funciona então essa relação entre o direito e a sociedade lá na primeira aula, e se você entendeu bem agora como é que esse direito propõe uma distinção, as regras jurídicas se distinguem das regras morais, agora vem a definição do que é esse conceito de direito propriamente dito. Então, primeira ideia, que eu acho que é importantíssimo que vocês tenham em mente, importante, isso vai cair lá na provinha nossa, é que a palavra direito vem lá do latim, de directum, que supõe a ideia de regra, de direção, aquilo que está na reta, no caminho direto. E essa problemática do direito, então, de uma perspectiva jurídica, ela está então sendo considerada como uma norma de conduta social. E essa norma de conduta social, essa norma, ela é garantida pelo poder político. Veja, uma norma de conduta social garantida pelo poder político e organizadora da sociedade, em partes que são fundamentais e que determinam suas finalidades. Então, vejam bem, o conceito de direito vem lá do latim, que supõe a ideia de regra e de direção, e aqui ela está mostrando que ela é uma norma de conduta social garantida pelo poder político. Por isso, quando a gente fala de direito, ele está conectado diretamente com a ideia de um poder político organizado. Por isso que nós vamos falar que o direito, pessoal, é um regramento de conduta. Guardem isso vai cair na prova depois. É um regramento de conduta. Conduta do indivíduo em relação ao que, professor? Em relação à sociedade. O direito não existe sem a sociedade. Já falamos isso na aula 1, estamos retomando e quero aprofundar um pouquinho essa ideia. Como norma de conduta, o direito atribui faculdade ou poderes a uma parte e impõe a outra obrigações. Então, o direito, como norma de conduta, sempre vai atribuir faculdade ou poderes ou a uma parte e impõe a outra obrigações. Então, poderes e obrigações. Portanto, o direito se expressa por meio de normas que enlaçam o direito de uma parte com o dever de outra. Isso é muito importante que vocês tenham em mente. Direito não é apenas uma norma de conduta, um regramento de conduta que impõe deveres, mas também preconiza certos direitos. Ora, mas por ser existente de acordo com a vida social em sociedade, ela vai fazer parte do nosso dia a dia, ok? E essas regras de conduta ou normas obrigatórias, elas são necessárias para extinguir os conflitos que eventualmente a sociedade possa ter.
E claro, extinguir o conflito, resolver o conflito, ou como nós vamos chamar de compor o conflito, uma composição que vai ser de várias formas, mas há uma composição jurídica, propriamente dito. A gente vai ver isso nas próximas aulas. E além de extinguir esses conflitos, deve criar uma certa ordem para que esses conflitos não aconteçam mais. Então, criar uma certa ordem entre as diversas pessoas de uma mesma sociedade. Perfeito? Então, guardem isso. Direito. Vem de directum, de uma regra, de uma direção, e que possui, então, um regramento de conduta para essa vida em sociedade. Com essa finalidade. Por isso, pessoal, nós vamos falar que o direito não constitui um fim em si mesmo. Já falei na primeira aula e eu quero que vocês guardem essa ideia. O direito, ele é um meio para alcançar um fim. Ele é uma ferramenta que a sociedade se utiliza para resolver alguns problemas, ou para propor um regramento de conduta, ou para organizar um jeito de vida em sociedade. Então, o direito não constitui um fim, mas ele é um meio para tornar possível a convivência e o progresso social. Como é que esse meio funciona? Por meio daquilo que eu acabei de falar, de direitos e deveres, ok? E uma outra característica importante, e vocês vão ver isso nas discussões que vão se seguir daqui para frente, o direito ele tem uma característica essencialmente humana. E vem todo o pacote, pessoal. Por ser essencialmente humana, vocês vão perceber, ele traz uma série de problemas como é ou como compõe essa humanidade. Mas é uma característica essencialmente humana que serve como instrumento para o convívio social. Beleza? E aqui vem, talvez a grosso modo, uma primeira distinção que nós devemos fazer com aquilo que nós identificamos de um direito positivo de um direito natural. Essa talvez seja a primeira grande distinção no modo como a gente entende o direito. Professor, há outras? Sim, há outras, como direito público, direito privado, mas vamos nos deter hoje aqui nessa temática e tentar caracterizar um pouco como funciona um direito positivo, positivado, do direito natural. Vocês vão se acostumar daqui em diante, não só na minha disciplina aqui de THD, mas também nas outras disciplinas que vocês vão cursar aqui no direito, vocês vão perceber que a palavra positivo, de positivado, do positivismo, ela vai aparecer quase que exclusivamente em todos os períodos, em todas as disciplinas. Então é importante que vocês tenham essa noção de um ius positivismo e de um ius naturalismo. Ora, mas então qual é a distinção entre um e outro, professor Djalma? E aqui vem essa caracterização que é importante para vocês pensarem. Primeiro de tudo, para que vocês possam distinguir essa noção de direito, é importante que vocês saibam que o direito positivo ele é temporal. Ele acontece num grupo de pessoas, num espaço específico e num contexto temporal específico. Enquanto o direito natural ele é atemporal. Ele parte de um pressuposto de que esses direitos naturais sempre existiram, sempre vão existir e fazem parte dessa natureza humana. Então, o direito positivo existe de uma determinada época e tem um período de vigência específico. Veja, nossa Constituição de 88 foi positivada lá então, desde então, mas há uma série daquilo que a gente chama de emendas constitucionais, que adicionam ou retiram itens que estavam lá descritos, positivados na Constituição de 88. Um exemplo prático disso é quando você pensa na questão do aborto. Já dei exemplo com esses exemplos porque eles são bem caricatos, né? Veja, o aborto é crime. Praticou o aborto, tem lá, não só está previsto como direito à vida na nossa Constituição, mas também está tipificado no Código Penal. Então, cometeu a prática de aborto, você vai ser penalizado, você vai ser punido. Só que há alguns momentos na nossa história em que foi feito uma análise e, portanto, produziu-se um entendimento e, portanto, liberou-se a prática de aborto em algumas circunstâncias. É o caso do aborto de fetos anencefálicos em 2007,
onde o Supremo Tribunal Federal vai dar um entendimento diferente. E embora não se tenha criado uma emenda constitucional, houve um entendimento desse dispositivo que garante a vida dos fetos, dos embriões, e que, portanto, garante a prática do aborto sem que ele seja considerado crime. Perceberam? A noção de aborto que é crime em qualquer circunstância, de repente, em 2007, dependendo do tempo específico, acaba sendo interrompido. Então, enquanto o direito à vida ele é atemporal, o direito à liberdade ele é atemporal porque faz parte de um direito natural, nesse caso específico, ele vai ter um período de vigência. E essa vigência ela deve ser observada pela sociedade e pela aplicação do Estado. E essa observação, né, o senhor analfabeto colocou errado ali, e essa observação pela sociedade e aplicação do Estado, ela deve ser feita de maneira formal, por meio das suas instituições, por meio de um legislativo ou por meio de um judiciário que faça tal entendimento, enquanto que o direito natural ele é informal. Ele está implícito e as pessoas entendem que assim seja e não precisa estar registrado, explícito, né? E, portanto, por ser formal, depende da formalidade de sua existência, de passar pela Câmara dos Deputados, passar pelo Senado, passar pela aprovação do presidente. Enquanto que aqui não depende de nada disso. Como eu acabei de dar o exemplo, aqui é uma característica hierárquica. Primeiro os deputados propõem as leis, depois os senadores analisam se ela a constitucionalidade da lei, para depois passar pelo veto ou pela sanção do presidente. Portanto, há uma ordem de importância estabelecida por essas regras. E aqui não há uma ordem de importância, todos estão no mesmo patamar. Aqui nós podemos organizá-la a partir de um ordenamento jurídico e, como nós vamos ver depois com autores como Kelsey, a famosa pirâmide de Kelsey, ou a teoria do ordenamento jurídico do Bobbio, nós vamos ver que há um escalonamento dessas regras, onde a Constituição é a nossa norma máxima, ou se formos pensar em Kelsey, nossa norma hipotética ela estaria acima disso, mas a Constituição, como uma carta magna, vem descentralizando, né? Vem numa uma escala hierárquica de leis. O direito natural não tem isso. Então, são algumas características que vão diferenciar essas duas ideias do direito positivo e do direito natural, e que talvez seja a primeira grande distinção quando o assunto é o direito, a caracterização do que é o direito. Ora, daí então vem algumas definições um pouco mais completas que nos esclarece essa distinção e vai dizer o seguinte: direito natural, afinal de contas, o que é isso então? Direito natural nada mais é, como vocês estão vendo, uma espécie de ideia abstrata de direito. Aquilo que corresponde a um sentimento de justiça na comunidade. Então, assim, mataram a pessoa sem motivo aparente, sem ser uma legítima defesa. Faz parte de um sentimento próprio da comunidade. Todas as pessoas têm isso, né? Eu brinco aqui com meu piazinho, tem um filho de 4 anos, e ele tá nessa fase de super-heróis, e jogando Minecraft, né? E nesse jogo do Minecraft, você tem a caracterização de alguns personagens que são considerados vilões. Os vilões são aqueles da vila, né? Os aldeões são aqueles que moram nas aldeias, mas há alguns vilões que são marginalizados e são estigmatizados como pessoas más, e portanto devem ser combatidas. E no Minecraft, que é o joguinho que ele está viciado aqui, tem alguns vilões. E um dos vilões é o famoso Herobrine. Quem for da geração Minecraft vai lembrar disso. O Herobrine é um cara que é caracterizado como mal. E eu pergunto pro meu piazinho, mas o que ele fez para ser mal? Ah, papai, só me disseram que ele é mal e ele é o maior vilão do Minecraft. Então nós temos que matá-lo. Pois é, há algumas noções que são dadas de antemão pela cultura. Há algumas noções que são dadas de antemão. E isso influencia ou leva-nos a um senso de justiça um tanto quanto manco, um tanto quanto precário, um tanto quanto preconceituoso. E, portanto, nós precisamos questionar e refletir. Porque eu estou dando esse exemplo, né? Porque, por um motivo muito simples. O direito natural ele faz parte desse sentimento de justiça de uma comunidade, mas merece toda a nossa atenção. Nós vamos perceber que o direito positivo ele tem uma característica diferente, ele pode ser modificado.
Já esse direito natural, ele não modifica-se. Como a gente viu, ele é atemporal. Mas como funciona então essa legalidade ou ilegalidade do direito positivo? Ele é aquele conjunto de regras elaborado e vigente num determinado país em uma determinada época. Ou seja, são as leis, normas, todo o ordenamento jurídico, todo o sistema normativo posto vigente num local, numa sociedade, numa comunidade ou num país. Por isso que vocês vão se acostumando com o linguajar, é um pouco disso. O direito que foi positivado e agora faz parte do ordenamento jurídico, e portanto agora está explícito, ele faz parte de um direito positivo. Senhor, mas pode ser que o direito natural seja positivado? Sim, vamos perceber que eles não são antagônicos ou completamente antagônicos em si. Nosso ordenamento jurídico, nossa Carta Magna, nossa Constituição, sim, vai explicitar uma série de direitos fundamentais que fazem parte do direito natural, ok? Só que não é a positivação dessa lei, não é a explicitação desse direito numa Constituição, ou numa regra, ou numa lei promulgada especificamente, que vai tornar isso um direito. O direito à vida é um direito natural, inalienável, faz parte do conjunto de direitos fundamentais da nossa Constituição, mas antes de ter Constituição, antes de ser positivado, ele já estava lá, implícito. A positivação apenas o tornou explícito. Só que esses direitos naturais vão estar, portanto, nessa capacidade abstrata de entender o que é justiça ou o que é o que deve ser feito, enquanto o direito positivo não está nada abstrato, está dado, está concreto e está positivado. Beleza? Mais ou menos essa é a primeira distinção que eu queria propor para vocês. E como eu falei, nosso texto base agora é o texto do George Aboud, que vai fazer a caracterização do conceito de direito. Vocês vão ter um textinho um pouquinho mais longo aqui da primeira aula. Claro, estou pensando aqui especificamente que a partir de então vocês vão ter a possibilidade de fazer uma atividade e vocês vão encontrar aqui alguns conceitos que eu acho que são fundamentais para aprofundar o nosso bate-papo nessa caracterização do que é o direito. E vale lembrar, já vou explicar para vocês como funcionará a nossa primeira atividade, mas vocês vão ter que se acercar e entender como é que nós podemos definir o conceito de direito de um jeito etimológico, de um jeito etnológico, de uma perspectiva justnaturalista, de uma perspectiva justpositivista, de uma definição pós-positivista, e a partir dessas definições entender de fato o que é esse negócio que nós chamamos de direito. Beleza? Ficamos com essa aula introdutória aqui, mais para problematizar, jogar algumas ideias e direcionar a linguagem e o texto de vocês. E no nosso próximo momento ao vivo, eu explico todas as características da nossa atividade para que vocês entreguem lá na nossa aula de número 4. Beleza, pessoal? Fico por aqui e espero que vocês tenham aproveitado esse nosso percurso. Valeu? Um forte abraço e vamos caminhando devagarzinho, estruturando o pensamento, fazendo as leituras, para que vocês possam depois ter uma excelente jornada. Lembre-se que o fim da jornada faz parte da jornada, mas é importante que a gente saiba caminhar bem, para que lá no fim a gente possa dizer e olhar para trás e dizer assim, puxa, como foi legal. Então, meu discurso aqui ele é rápido, direcionado, e faço a leitura dos textos para que vocês possam fazer essa jornada da melhor forma possível. Um abraço. Tchau, tchau.